Bem-vindo ao canal André Gestão de Contratos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Gostou do conteúdo? Contribua. Link na descrição. Título 4. Dos contratos. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 97. Os contratos administrativos caracterizam-se pela preponderância do interesse público que confere prerrogativas à administração, exercidas nos limites e termos desta lei, para 1. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 2. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1, do artigo 130. 3. Fiscalizar-lhes a execução. 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 5. Nos casos de interesse público e nas hipóteses de necessidade de acautelar a apuração administrativa de infrações contratuais pelo contratado e de rescisão administrativa do contrato, pode, provisoriamente, ocupar bens imóveis e utilizar-se de bens móveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato devem ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Parágrafo 3º. Nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquela domiciliada no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no parágrafo 5º do artigo 78 desta lei. Artigo 98. O instrumento contratual no qual se materializa a vontade das partes e se ordena o conteúdo do acordo deverá estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculem. Parágrafo 1º. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Parágrafo 2º. São competentes para celebrar contratos os chefes de poder, o presidente do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral de Justiça e os titulares das entidades públicas da administração indireta ou quem deles receber delegação. Parágrafo 3º. Na interpretação dos contratos devem ser considerados: 1. Os termos do edital e da proposta a que se vinculem. 2. Os motivos da contratação direta que fundamentam o ato e a respectiva proposta. 3. Os preceitos de direito público e, ainda, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Artigo 99. São cláusulas necessárias em todo instrumento contratual e, no que couber, em carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outros instrumentos hábeis, as que estabeleçam: 1. Os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta. 2. O objeto e seus elementos característicos. 3. O regime de execução ou a forma de fornecimento. 4. O preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 5. Os prazos para início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. 6. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. 7. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas. 8. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. 9. Os casos de rescisão. 10. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial do contrato. 11. As condições de importação,
a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. 12. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo de dispensa ou de inexigibilidade, ao convite e à proposta do licitante vencedor. 13. A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos. 14. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 15. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação de faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários. Parágrafo único. Nos contratos celebrados pela administração com pessoa física ou jurídica, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da capital do Estado do Paraná para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no parágrafo 3º do artigo 78 desta lei. Artigo 100. Aplica-se o disposto nos artigos 97 e 99 desta lei e nas demais normas gerais, no que couber. 1. Aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o poder público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado. 2. Aos contratos em que a administração for parte como usuária de serviço público. Artigo 101. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Seção 1. Da garantia de execução. Artigo 102. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde o que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. 2. Seguro-garantia. 3. Fiança bancária. Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o caput não excederá 5%, do valor do contrato e terá seu valor alterado sempre que houver modificação no contrato original e nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10%, do valor do contrato. Parágrafo 4º. A garantia prestada pelo licitante vencedor poderá converter-se em garantia do contrato, devendo ser complementada, quando necessário. Parágrafo 5º. O complemento da garantia poderá ser exigido de uma só vez, como condição para a assinatura do contrato. Parágrafo 6º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Parágrafo 7º. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Parágrafo 8º. O não recolhimento, pelo adjudicatário, da garantia de fiel execução do contrato no prazo estabelecido no instrumento convocatório para assinatura do contrato caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades correspondentes e a imediata execução da garantia de proposta a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 9º. Os contratos de obras, serviços e fornecimento de bens para entrega futura, prestado de garantia nos termos do parágrafo 1º, poderão prever adiantamento de pagamento, desde que não superior a cada etapa da execução. Seção 2.
Da duração dos contratos. Artigo 103. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto: 1. Aos projetos cujos produtos estejam incluídos entre as metas do plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que haja previsão no ato convocatório. 2. A prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. 3. Ao aluguel de equipamento e à utilização de programas de informática, cuja duração poderá estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato. Parágrafo 1º. Os contratos em que a administração não incorra em despesa têm vigência de até 60 meses. Parágrafo 2º. Nos projetos contemplados no plano plurianual, o prazo de vigência dos contratos deve ser compatível com a conclusão do objeto. Parágrafo 3º. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Seção 3. Da prorrogação do contrato. Artigo 104. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 1. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela administração. 2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. 3. Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da administração. 4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei. 5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 6. Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Parágrafo único. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o prazo ou cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Artigo 105. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso 2 do artigo 103 poderá ser prorrogado por até 12 meses. Artigo 106. Qualquer prorrogação deverá ser solicitada ainda no prazo de vigência do contrato, com justificação escrita e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste. Parágrafo único. A prorrogação dos contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua deverá ser solicitada pelo servidor responsável pelo seu acompanhamento antes de 60 dias do seu termo final. Capítulo 2. Da formalização dos contratos. Artigo 107. Os contratos, seus aditamentos e apostilas serão lavrados na repartição interessada. Parágrafo 1º. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados de acordo com legislação específica. Parágrafo 2º. Os contratos devem ser arquivados junto com os processos de licitação ou de contratação direta, abrindo-se tantos volumes quantos sejam necessários à boa organização processual. Artigo 108. A formalização do contrato será feita por meio de um instrumento de contrato, que é obrigatório nos casos precedidos de licitação ou contratação direta em que a. Existe obrigação futura do contratado, não garantida por cláusula de assistência técnica ou certificado de garantia do fabricante. B. O objeto seja a manutenção de equipamentos, bens ou instalações da administração pública. C. O objeto seja bens e serviços de informática não comuns. D. O objeto seja concessão ou permissão de uso de bens. I.
tenha vigência superior a 12 meses. F. Exista cláusula de reversão de doação ou de bens. Ou G. Em qualquer caso, quando exigida a garantia. 2. Carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, nos demais casos. 3. Aditivo contratual, quando houver alteração do preço, prazo ou objeto. Ou 4. Ata de registro de preços, no caso de sistema de registro de preços. Parágrafo 1º. É dispensável o termo de contrato e facultada sua substituição, a critério da administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2 do caput deste artigo, a administração a. Entregará ao proponente a relação das informações usualmente constantes do instrumento de contrato, a cujo cumprimento fique o mesmo obrigado. B. Anexará ao edital a minuta da relação das informações, para prévio conhecimento do proponente. Parágrafo 3º. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila. Simples alteração na indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem modificação dos respectivos valores. 2. Reajustamento de preços previsto no edital e no contrato, bem como as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes. Parágrafo 4º. É vedado o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento, nos termos da lei nacional ou legislação específica. Artigo 109. No prazo estabelecido no edital, após a homologação da licitação, ou no prazo estabelecido na convocação, o interessado deve comparecer para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente. Parágrafo 1º. Decai do direito à contratação o proponente que não atender ao prazo estabelecido. Parágrafo 2º. Implica em imposição das sanções previstas nesta lei para o descumprimento total do contrato, além da perda de garantia da licitação, a. Não comprovar a veracidade das declarações firmadas na documentação de licitação no prazo estabelecido pela administração, b. Não comparecer ou se recusar a firmar o compromisso ou a pretensão de alterar os seus termos em prejuízo do interesse público. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o caput pode ser prorrogado por igual período, durante o seu transcurso, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração. Parágrafo 4º. É facultado à administração, quando não atendida a convocação no prazo e condições estabelecidos, revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. Artigo 110. É obrigatória a publicação do resumo do contrato e dos seus aditamentos, devendo ser providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 35 desta lei. Artigo 111. É permitido o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório. 1. A qualquer licitante. 2. A qualquer interessado, mediante o ressarcimento dos custos. Parágrafo único. O ressarcimento pode ser dispensado à vista dos argumentos do interessado e se reconhecido seu legítimo direito. Canal André Gestão de Contratos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Gostou do conteúdo? Contribua. Link na descrição.